Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. No ponto de vista de hoje, eu vou entrevistar o médico ortopedista Dr. Ailson Guedes. Ele vai nos falar sobre a sua profissão e, em especial, sobre a sua especialidade, a ortopedia. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Meu amigo André Pinto, Carlão, Dr. Edésio e um abraço especial do meu amigo médico Ricardo Curioso, a quem envio as minhas condolências pela perda prematura do seu filho, ocorrido no último fim de semana, vítima de um acidente automobilístico no estado de São Paulo. Meu amigo pessoal, Dr. Ailson Guedes, eu quero agradecer a você porque você aceitou o convite de ser entrevistado num programa que, tenho certeza, você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, vai gostar muito de assistir. Porque nós vamos falar sobre uma profissão que é tão importante, que é a medicina ortopédica. Você, como ortopedista, vai ter muita coisa para esclarecer para todos nós. Eu queria começar, meu amigo, Dr. Ailson Guedes. Desde quando você se sentiu vocacionado para fazer medicina? Meu estimado Nelson Freire, antes de tudo eu quero agradecer o seu gentil convite e realmente eu não poderia deixar de vir aqui para dizer e participar de um programa tão, como é que se diz, competitivo, importante para toda a sociedade. Com relação à sua pergunta de quando eu descobri a vocação de médico, nós sabemos que, não somente como hoje em dia, mas no passado principalmente, toda família gostaria de ter um advogado, um engenheiro, um religioso, um médico e assim por diante. A minha família, por ser uma família tradicionalmente católica, eles queriam que eu fosse ser padre. Quer dizer, todo o meu pensamento inicialmente, é por isso que eu gosto tanto de ler, é que a minha mãe e minhas tias pediram que eu tentasse seguir a carreira de religioso. No entanto, ao chegar à adolescência, evidentemente que eu não pude fugir à beleza do setor da área feminina e a gente tinha que se apaixonar. E a partir daquele momento, realmente me apaixonei também pela perspectiva de ser um médico. E por quê? Porque realmente era aquilo que mais tocava dentro de minha sensibilidade, uma adolescente, em querer seguir uma carreira realmente bonita, importante e que fizesse jus aos desejos que minha família queria. Minha mãe era uma professora e meu pai um funcionário dos Correios e sempre, principalmente minha mãe, dirigiram para que eu procurasse ser vamos dizer, um médico. Isso aí é a parte mais importante. Você fez o seu curso de medicina aonde, doutor Ailson? Bem, eu fiz vestibular no Rio Grande do Norte, em Natal, e fiz vestibular também na Paraíba. Evidentemente que eu dei mais ênfase à Paraíba e foi lá que eu passei a atingir, ou seja, as médias que me fizessem entrar. No entanto, também, igualmente como no Rio Grande do Norte, a Paraíba também, naquele momento, em 1968, teve problemas de receber os estudantes que atingiram a média, mas que não tinham vaga. E esses estudantes foram chamados de excedentes. No Rio Grande do Norte, o governador era Dinato Mariz e uma primeira turma do Rio Grande do Norte foi para Manaus. A Paraíba copiou este modelo
Na época, o governador João Agripino abraçou a ideia e fez com que existisse 3 perspectivas de fazer o curso de medicina naquela oportunidade para a gente. Já tinha a universidade, a Faculdade de Medicina da Universidade de Manaus, em que ela já tinha recebido estudantes aqui do Rio Grande do Norte e de outros estados do Brasil, e foi nos dado essa oportunidade também ali. A outra oportunidade seria em Campina Grande e a terceira opção seria em Vitória do Espírito Santo. E nós abraçamos a ideia, graças a Deus, de termos ido para Manaus, uma terra maravilhosa. Em Manaus, você se formou em medicina e a pergunta seguinte é óbvia. E qual a motivação para você se especializar na ortopedia? Muito bem. Quando nós fazemos um curso altamente técnico, mas que tem uma praticidade imensa e muito objetivo, nós temos simpatia por certas disciplinas por conta do professor. E nós, naquela oportunidade, na disciplina de ortopedia e traumatologia, nós tínhamos um professor que também era o diretor da Faculdade de Medicina, o professor Hernando Corrêa. E ele, por ser ortopedista, ele nos influenciou bastante para que nós seguíssemos esta especialidade. O que é ortopedia? De que consta a ortopedia? Muito bem. Ortopedia é um ramo da medicina que trata, cuida, diagnostica e lança todas as bases de tratamento, quer seja conservador, quer seja cirúrgico, para as doenças que acometem o sistema osteomúsculo-ligamentar. Então, como é que é a traumatologia? A traumatologia é um ramo da ortopedia. O conhecimento é ortopédico, da palavra orto, correto, perfeito, exato, e logos, pedia, que quer dizer criança. Quando esse termo foi criado, ortopedia, é para dizer que essa parte da medicina cuidaria das doenças congênitas e adquiridas para a criança. No entanto, o termo pegou e foi abrangente para não somente tratar dessas doenças congênitas e adquiridas para os adultos. E o termo ficou desde 1749, desde 1749 até hoje. A traumatologia já é o ramo, é a parte da medicina que trata das doenças traumáticas, ou seja, as doenças adquiridas através do trauma que acometem o sistema osteomúsculo-ligamentar. Como é que a ortopedia, como um todo, dentro dessa abrangência que você colocou com muita propriedade, como é que ela interage com outras especialidades da medicina? Muito bem. Principalmente porque o ortopedista, ele é uma especialidade altamente objetiva. E o ortopedista não pode prescindir de ter o seu métier principal em um pronto-socorro, em uma urgência. A urgência é que vai, evidentemente, por ser tão objetiva, é que vai orientar todo esse arcabouço. Consequentemente, nós vivemos num mundo moderno em que, quer seja na área de esportes, quer seja na área de transportes, de locomoção, estradas, carros modernos, carros potentes, é verdade? E a juventude querer acompanhar esse mundo de velocidade, então nós estamos muito vulneráveis a sofrermos traumas. Aí vem as fraturas, que é o universo principal do traumatologia. Porque o ortopedista, ele milita mais no consultório, é mais para as doenças crônicas, e a traumatologia para as doenças agudas. Isso não implica em que acidentes domésticos também acontecem coisas que podem fazer com que aquela pessoa, aquele paciente procure um ortopedista ou um traumatologista. É onde tem que se distinguir essa diferenciação. O ortopedista geralmente é aquela parte em que o doente procura o consultório médico. Ele programa a sua consulta. Já a traumatologia é uma urgência. Mas quando tem ortopedista, quando chega no pronto-socorro,
Ele não pergunta, tem traumatologista? Não, ele pergunta, tem ortopedista. É verdade? Mas o ortopedista, ele também exerce a traumatologia, porque ele tem que trabalhar em pronto-socorro. Você falou exatamente uma coisa interessante, é que o ortopedista, no seu consultório, ele trata de outras coisas que não o trauma propriamente dito. Quais são as principais doenças ortopédicas que fazem o cidadão ir ao consultório do médico ortopedista? Muito bem. Em primeiro lugar, temos que pensar em que, não somente no Brasil, em todo o mundo, a longevidade é uma coisa perfeita. Hoje se vive mais do que antigamente. Consequentemente, existem as doenças degenerativas, as chamadas artroses. É verdade que acomete ombro, cotovelo, quadril, joelho, coluna. Essa é que é a parte da ortopedia. Mas tem também a chamada ortopedia infantil por sequelas de doenças adquiridas na criança, por exemplo, as doenças neurológicas, as poliomielites e assim por diante, em que já há uma área específica da ortopedia para a criança. Como existe a ortopedia neurológica, mas a base do que se procura para a ortopedia é para cuidar e tratar das doenças degenerativas. Artroses, artrites, sequelas de fraturas não tratadas em tempo hábil, por negligência, por outros problemas, mas principalmente por conta de sequelas em que o paciente não foi bem dirigido, bem orientado, não pelo profissional, mas para ele chegar a ter acesso a, por exemplo, um acidente de carro automobilístico, ele ter acesso à unidade de pronto-socorro, que o primeiro atendimento é o mais importante. Se não for bem dirigido, deixará sequelas. Aí se torna um problema ortopédico. Qual é a diferença da artrose para a artrite? Basicamente, não há diferença. O aparecimento dos sinais e sintomas de um e de outro é que caracteriza a diferenciação. Geralmente se diz que a artrite é mais aguda, a artrose é mais antiga. Então, basicamente, seria isso. É o quê? É um desgaste ou pela idade, ou pelo mau uso, ou pela falta de exercício, e que pode fazer com que toda articulação ela existe para funcionar. No momento em que ela deixa de funcionar, por um problema de não gostar de praticar esportes, ou por uma doença associada ou outra intercorrência, uma doença neurológica, a pessoa deixa de movimentar um ombro, a pessoa deixa de andar, aí vem as artroses de quadril, as artroses de joelho, as artroses de ombro e assim por diante. Perfeito. Não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso.
Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país, presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece serviços em outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com o Dr. Ailson Guedes, amigo pessoal desse entrevistador, que renova os agradecimentos por você ter aceitado. Na verdade, você está dando uma aula. Tenho certeza que o meu amigo, minha amiga, telespectadora, está gostando imensamente. E é por isso que eu vou continuar ainda naquela pisada das doenças. O que é tendinite e o que é bursite? É a mesma coisa ou são diferentes? Então, a tendinite ela está ligado, por exemplo, uma articulação, por exemplo, do ombro. Ela é uma unidade funcional em que tem uma estrutura óssea. 3, aliás, a clavícula, um osso chamado omoplata e a cabeça do húmero. Isso nós chamamos de uma unidade funcional. Ela está protegida por um grupo de músculos que dá o formato anatômico e os músculos interiores que darão o formato e o desempenho da função daquela articulação. Esta função é exercida para se executar movimentos especiais de abertura, de elevação, de rotação, através dos tendões. As inflamações que acontecem nos tendões é que chamam-se de tendinite. Essa terminação ite quer dizer inflamação. Ite, de tendão, tendinite. Bursite, daí vem a definição de inflamação da bursa, que é uma capa, é uma estrutura de proteção dessa articulação para a execução de movimentos que podem absorver traumas. Agora, o que é artroplastia? Muito bem. Se fazer uma artroplastia requer indicações específicas. Ela tanto pode ser feita para se tentar corrigir processos de desgastes, processos degenerativos de articulações, daí vem o nome artro, de articulação, e plástica, que seria uma renovação, uma plástica, uma remodelagem. Essa artroplastia, se for executada para tratar de um processo crônico, por exemplo, uma coxartrose, uma gonartrose, uma artrose de ombro, é também chamada de artroplastia, que pode ser a substituição de uma parte, um segmento de um osso ou conjunto de ossos, substituindo por uma parte metálica. Agora, pode-se fazer também uma artroplastia para se tratar fraturas? Sim. Quando? Quando, por exemplo, no ombro,
Mas como se usa mais artroplastia para grandes articulações tipo quadril e joelho, se fala mais em próteses de quadril e próteses de joelho. Pode-se fazer próteses a nível de ombro e a nível de cotovelo? Sim. Muito raramente a nível de tornozelo e assim por diante. Mas vamos falar especificamente para o quadril e para o joelho. Quando se faz essa artroplastia, que é uma plástica de uma articulação para substituir um osso, que na artrose era um processo degenerativo, e sequela de uma fratura imediata em que houve uma destruição da articulação, também está indicada a artroplastia. O detalhe que se faz aqui é que as artroplastias, ela tem um tipo de validade de utilidade desse material. E geralmente se usa para se tratar uma artroplastia, se fazer uma artroplastia de um ombro, de um quadril, de um joelho, de pessoas de acima de 60, 65 anos, porque este material ele se desgasta. Mas, por exemplo, quando acontece um grave acidente com perda de substância, de osso, de um joelho ou de um quadril, também está indicada se fazer artroplastia. Então, a artroplastia é exatamente uma técnica cirúrgica que se usa para se substituir uma articulação já sofrida, degenerada, que não está mais funcionando. Então, se faz uma plástica de substituição, que ela pode ser parcial e pode ser total. Você falou há pouco de joelho. Isso me lembrou a medicina esportiva, que jogadores de futebol, de vez em quando a gente ouve falar, vai fazer uma cirurgia do menisco. O que é isso? Muito bem. O menisco é o seguinte, toda e qualquer articulação, ela tem a sua capa de proteção para fazer com que as estruturas que se articulam entre si, ou seja, conteúdo e continente, uma parte do osso recebe, outra parte se encaixa. Isso vai, pela idade, acontecendo um desgaste. Então, o atleta, quer seja de basquetebol, principalmente de futebol, sempre tem uma tendência a lesionar o joelho. Por quê? Porque é uma articulação muito vulnerável em que ele se encontra no encaixe de dois ossos longos, cujos músculos são músculos poderosos, principalmente o músculo da coxa e o músculo da perna. Então, correr, saltar, pular, até dançar, em que acontecem movimentos torsionais, há primeiro sofrimento, primeiro desgaste, quer seja pela idade ou pelo uso constante, daí o jogador de futebol tem uma vida útil muito pequena, já com 35, 38 ele já está velho para a prática, compreendeu? Então, essa cartilagem é a primeira sofre. Depois, no joelho especificamente, o músculo, pela idade e por muito usar, ele começa a entrar em atrofia, os ligamentos deixam de tanto suportar impactos torsionais e a natureza colocou entre essas duas estruturas, os côndilos do fêmur e o platô tibial, duas estruturas cartilaginosas chamadas de menisco, exatamente para absorver esses impactos. Não quer dizer impacto somente de quem pratica esporte, não. Dançar, caminhar muito. Por exemplo, o carteiro, cuja profissão é andar muito, não é verdade? Pelo impacto que ali acontece, e por já não ter mais a proteção de uma musculatura cuja tonicidade já não está mais adequada por conta da idade, então começa a lesionar os meniscos, e é muito comum. Você tem sido professor da nossa universidade e você, hoje, eu me ouso dizer que você está dando uma aula para todos nós. Quem está assistindo a gente está começando a aprender um pouco sobre ortopedia, graças a essa aula brilhante. E você, com o seu conhecimento como professor, está transmitindo para todos nós. Agora, você atende no seu consultório e em mais algum outro local, hospital, por exemplo? Logo que me formei, ou seja, eu terminei a graduação até o 5º ano em Manaus e fui fazer o 6º ano no Rio de Janeiro. Lá eu continuei tentando me aprimorar para suprir as deficiências, que é natural de qualquer curso. Então, eu fiz uma residência médica de 3 anos.
E durante esse período, por influência do nosso professor, o professor Norra Monteiro, ele perguntou se nós não queríamos continuar como professor universitário. Então, nos foi oferecida uma oportunidade de ingressarmos num curso de mestrado, inicialmente com a bolsa do CNPq, e depois deixamos CNPq e bolsa da CAPES, para exatamente concluirmos o nosso curso de mestrado, e daí, se quiser seguir o doutorado, seguiria. Mas eu tinha compromisso de, ao término do mestrado, voltar para o Rio Grande do Norte para exercer a minha disciplina de ortopedia e traumatologia para o curso de graduação de medicina. Daí eu voltei para Natal, e um detalhe, que naquela oportunidade do meu curso de residência e de mestrado, eu fui contemporâneo de um ortopedista muito conhecido no Brasil, que hoje está militando na área política, que já foi deputado federal, senador da República, e hoje o governador do estado do Goiás, que é o nosso colega Ronaldo Caiado. E aqui do Rio Grande do Norte, uma figura que foi seu colega de Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que foi Arnob Abreu. Então, quando nós voltamos para cá, eu fui trabalhar no Valfredo Gugel. Depois do Valfredo? Depois do Valfredo foi quando eu fiz o concurso público para entrar no Ministério da Educação, através do concurso público para professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do qual já estou aposentado há pelo menos uns 10 anos. E durante esse período também eu fiz o concurso para o antigo INAMPS, que depois se extinguiu. Aí eu fui levado para o Ministério da Saúde e também me aposentei como médico ortopedista do Ministério da Saúde e trabalhei muitos anos no antigo Hospital dos Pescadores. Hoje você atua, além do consultório, no Hospital São Lucas. São Lucas. Tenho lhe visto muitas vezes lá no Hospital São Lucas. Durante esse período, nós tivemos um período em que trabalhamos durante muito tempo no antigo Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio Grande do Norte, que extinguiu-se. Foi quando nós fomos dirigidos para trabalhar, assumir a urgência, o pessoal do antigo ITORN, para assumir a urgência do São Lucas, em termos de urgências ortopédicas e traumatologia. E nesse período, nós já estávamos mais adaptados, a gente fomos investir na nossa carreira solo. Foi quando eu montei a minha clínica, que é chamada Ortopedia Petrópolis, que está localizada no bairro de Petrópolis. Então, eu faço diariamente consultório e dias e horas pré-determinados, eu faço plantões na urgência do São Lucas durante o dia e em fim de semana, e excepcionalmente à noite. Deixei de dar plantão noturno por conta da nossa atividade médica, que eu sofri um infarto e realmente os meus médicos me proibiram de exagerar. De exagerar e trabalhar no plantão noturno. Doutor Ailson Guedes, eu confesso para você que eu tinha outras perguntas. Inclusive, uma coisa que eu ia perguntar, porque o doutor Ailson Guedes, além de tudo isso, além de ser esse médico conceituado, ele é uma pessoa muito culta, e eu conheço a biblioteca que é invejável que ele tem. Mas, infelizmente, não vai dar para falar sobre a sua biblioteca, sobre as suas leituras, esse hábito saudável que você tem, porque o diretor já mostrou o reloginho. Só me resta renovar os agradecimentos e dizer que, oportunamente, nós vamos falar sobre esse saudável, salutar hábito da boa leitura, que você transmite isso para as pessoas que com você convivem e se sintam e se sentem efetivamente desejosos de aprimorar a leitura, que é uma coisa bacana, a gente aprende muito com a leitura. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ailson Guedes, pela aula que você nos deu a todos hoje. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.
Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.